Olá pessoal, boa noite. Pessoal, conseguem me ouvir? Tô só esperando o Paulo Cogos chegar, ele já tá a caminho. Queria saber se todos vocês conseguem me enxergar, por favor. Olá, Luiz. E aí, Giovanni? Grande Giovanni. David, Paulo Cogos acabou de entrar. Pessoal, vou colocar o Paulo Cogos para participar agora no momento. Peço só a vocês um momento. Peço desculpas um pouco pelo atraso, né? Não é do meu feitio, vocês sabem muito bem. Grande Paulo Cogos, boa noite, meu caro. Professor Leonardo, boa noite. Quero agradecer o convite e desejar boa noite aos nossos espectadores. Salve Maria. Nada, salve Maria. Que nada, Paulo. Eu que agradeço você ter disponibilizado o seu tempo aí. Acabei de entrar aqui no computador atrás de mim e acabei de ver o seu novo, quer dizer, só o thumbnail, não tive a oportunidade de assistir ainda, seu novo vídeo acerca do, quer dizer, criticando a postura de João Dória do Novo, né? Eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar falando com você. Você sabe que as poucas vezes que você teve aqui em Sergipe, assim, para mim, pelo menos, posso falar de coração aqui, foram momentos que eu fiquei muito feliz em conhecer você e ter a oportunidade de poder falar. Eu até comento isso com algumas pessoas. Olha, eu conheço o Paulo Cogos pessoalmente. Muitas pessoas conhecem o Paulo Cogos apenas na internet. E ele, como uma pessoa assim, a qual eu tive a oportunidade de sentar numa mesa de bar e conversar e comer junto, eu tenho certeza que muitas pessoas deveriam ter essa oportunidade para ver o quão boníssima é a sua pessoa e quão fantástico é o ser humano Paulo Cogos. Paulo, agora sim, aqui é polêmica. Então eu espero que você entenda que aqui, vamos lá, tá? Posso começar? Eu tenho saudades daquele tempo que nós passamos juntos ali em Sergipe e aprendi muito com suas palestras, gostei muito de conhecê-lo também. Nada, eu que agradeço, né? E aquele seu vídeo que você fez na Croa do Goré, tem um salvo aqui no meu computador. E, cara, eu confesso a você que eu ainda não fui visitar a Croa do Goré, mas eu comento aqui com minha esposa Isabel, que você teve a oportunidade de conhecer, fala, porra, Paulo Cogos veio aqui para Aracaju, aqui para Sergipe, ficou, sei lá, 3, 4 dias, foi visitar a Croa do Goré, e a gente não foi ainda. Mas aquele vídeo que você fez, cara, certamente me empolgou e me incentivou muito a visitar a Croa do Goré. E eu vou lá na Croa do Goré e vou fazer um outro rap para responder você. Eu não sei se vou lembrar a letra, mas posso tentar cantar aqui? Pode, por favor. Essa é a croa do Goré, o mar é tão rasinho que até pra mim dá pé. Essa paisagem é bonita até porque foi Deus que fez e o Nordeste assim que é. Tem canoa, passeio, acarajé, mas o melhor de tudo, é claro, é as É, mulheres. as mulheres. Eu Muito compus bom, isso Cogo, no muito. barco indo pra lá. Não, eu vi aquele vídeo. Você certamente ficou ali na parte onde tem uns bares que fica na água mesmo, né? E aí quando a maré vai subindo, né, a pessoa fica com o pé dentro da água de fato. É muito bom. Bom, Paulo, vamos começar aqui, tá? Eu fiz aqui uma pauta. Não sei se você sabe, acho que eu comentei com você no privado, Paulo, que live no Instagram dura apenas 1 hora, né? E por conta disso, nosso tempo é limitado. Então vamos adiantar aqui. Cara, a primeira pauta que eu queria perguntar a você é: você, como empresário, eu sei que você trabalha ajudando a sua mãe, especialmente falando, certamente deve ter alguns outros empreendimentos ao qual você auxilia, como um consultor, como um analista do mercado, pelo menos creio eu que essa é a sua função na empresa da sua mãe. Como é que essa pandemia afetou os seus negócios e, consequentemente, os negócios da sua família? Você tem um exemplo, assim, crasso de como essa pandemia e as atitudes do governo, ou no caso do João Dória ou do prefeito Bruno Covas, tem afetado? Sim, sem dúvida afeta toda a economia. E mesmo que fosse um setor que não fosse afetado diretamente, a economia, como o próprio Hayek fala, ela é orgânica. Então, se a produção de capital é prejudicada na sociedade, todo mundo sai perdendo. Mesmo aqueles que não são afetados diretamente em termos de quantidade de vendas. O volume de vendas é uma coisa, mas o poder de compra do dinheiro que nós conseguimos através do trabalho é outra. E isso depende do quanto a sociedade produz de capital. A minha mãe tem uma clínica de dermatologia. As clínicas médicas Sim. continuam atendendo, ela atende normalmente, mas é claro que existem pacientes que ficam com medo de sair de casa e desmarcam as consultas. O rodízio absurdo e irracional imposto pelo prefeito aí, o Bruno Covas, fez muita gente ter que cancelar a consulta de última hora. Mas esses políticos que nunca tiveram nenhum trabalho produtivo na vida, eles não sabem como é que a coisa funciona. Você abre a clínica, chama os funcionários para trabalhar. Claro que todos lá trabalham de bom grado, estão felizes por ter mantido o emprego, enquanto muitos amigos deles estão perdendo o emprego. Mas, poxa, cancelar de última hora, porque o prefeito resolveu fazer uma palhaçada dessa,
prejudica o empresário e dá a ele uma sensação de certeza, tira a serenidade, tira aquela capacidade de planejar num horizonte maior. Isso é muito grave para a economia. E na empresa de produtos de dermocosméticos, existe venda online, o que ajuda muito. Mas com as pessoas perdendo empregos, perdendo renda, claro que elas vão comprar menos. Então, é aquilo que eu falei, a economia é uma cadeia orgânica. Todo mundo vai sair prejudicado. Graças a Deus, a nossa família não está correndo o risco de ter uma debacle financeira, como infelizmente é o caso de muitas pessoas. Sim, Mas não, com certeza. quanto mais humilde, quanto menor o negócio, os pequenos comerciantes, eles são os que vão sofrer mais. Então, certamente essas intervenções do governo vão prejudicar primeiro o pobre. Você falou a questão da empresa da sua mãe, e eu me lembro muito, mas eu não sei como é que está aí, mas pelo que eu acompanho das notícias daqui, é que os governadores, os prefeitos, e eu digo mais a você, os governadores e prefeitos aqui do Nordeste, Paulo, meu amigo, eles não têm noção nenhuma do que estão fazendo, eles estão simplesmente Ctrl-C e Ctrl-V do que está acontecendo aí em São Paulo. O que, por exemplo, o João Dória faz, o que Bruno Covas faz, o que, pô, vamos ser sinceros, São Paulo é a megalópole. São milhões e milhões de pessoas numa cidade, então não faz sentido você utilizar o mesmo método, por exemplo, de lockdown, ou até mesmo de fechar o comércio numa cidade como, por exemplo, Aracaju, que tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas, e se você for observar, por exemplo, a economia daqui, Paulo Cogos, ela é 90% economia baseada em produtos, bens e serviços. Ou seja, fechar o centro, fechar a economia, fechar o comércio, simplesmente afeta 90 e poucos, 92% da nossa economia, Paulo Cogos. Só para informar você do que está acontecendo por aqui no Nordeste. Eu não sabia disso, são tantos detalhes que, claro, ninguém pode pensar em tudo. E quem sofre são as pessoas que têm a sua vida particular, os seus anseios particulares. Olha que interessante, no caminho de servidão, que é o nosso mote aqui hoje, né? O Hayek fala justamente isso. Olha aí. Bom, Ele mesmo. aliás, para quem fala inglês, eu recomendo uma versão que é o Definitive Edition, que tem vários documentos e comentários de outros autores ao Hayek. É bem interessante. Sobre a obra, né? É muito legal. Tem na Amazon. Mas o Hayek fala exatamente isso. As medidas do governo, as intervenções do governo, ignoram as particularidades locais. É aquela coisa do conhecimento disperso, né, Paulo Cogos? De que um governante, ou enfim, um ditador sentado no seu gabinete, ele não tem como ele responder aos anseios, aos desejos, aos sonhos de cada indivíduo que compõe aquela sociedade. Sim, e nem tem como a sociedade progredir e conseguir uma ordem se nós ignorarmos o fato de que cada pessoa detém uma pequena parcela do conhecimento e sabe aplicar naquelas circunstâncias. Quando os governantes atropelam essa realidade, o que eles fazem é destruir o mecanismo pelo qual a sociedade alcança uma ordem. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que é uma agente de turismo e ela estava me falando que os cidadãos de Bariloche, na Argentina, estão desesperados. Porque Bariloche vive do turismo. E aquele canalha maldito do Fernandes, o ditador comunista da Argentina, proibiu a entrada de turistas até setembro. O que uma pequena cidade que vive do turismo como Bariloche vai fazer? Nada. Minguar de fome, né? Pois é. Absolutamente nada. E aí, já emendando, eu já faço uma outra pergunta um pouco mais provocativa, Paulo, quando você me permite. O tema aqui dessa nossa conversa é justamente o caminho da servidão, e se eu coloquei lá como subtítulo, né? Se é uma viagem sem volta. Eu queria ouvir a sua humilde opinião acerca, por exemplo, essa pandemia, pelo menos a minha opinião pessoal, e fica à vontade, claro, para fazer uma crítica, se necessário for, meio que dividiu os liberais. Na verdade, não dividiu apenas os liberais, eu tenho uma opinião de que dividiu todos os espectros políticos. Por exemplo, você tem o PCO, que é o Partido da Causa Operária, que eu tenho muito respeito aos caras, porque eles têm umas pautas que nós, liberais, assim, batemos palma. Então, assim, eles fizeram um texto essa semana defendendo a reabertura do comércio, aquela coisa toda. Aí minha pergunta é a seguinte, Paulo Cobos, como é que você vê essa cisão dentro do próprio movimento liberal, onde nós temos alguns liberais defendendo o lockdown, mas esquecendo que isso vem de cima para baixo, né, ou seja, esmagando o indivíduo, e outros liberais que tentam, digamos assim, encontrar o meio termo. Onde é que você se situaria em toda essa contenda política, meu amigo? Olha, professor Leonardo, eu acho que não houve uma cisânia no movimento liberal. O que aconteceu foi um desmascaramento de falsos defensores da liberdade. Aqueles que estão defendendo o lockdown estão defendendo a pior ditadura da história. Uma ditadura imposta por um plano maquiavélico, um plano maligno, vindo da China, vindo da nova ordem mundial, vindo de globalistas como a Fundação Bill e Melinda Gates, numa escala global.
Nenhuma ditadura na história começou assim. Os nazistas, os soviéticos, o comunismo na Romênia, o Pol Pot, nenhum deles começou trancafiando as pessoas em prisão domiciliar sem julgamento. Eles cometeram atos até piores. Aí nós falamos em Holodomor, em Holocausto, etc, etc. Mas eles, em 2 meses, nós saímos de um certo medo da pandemia, vamos ficar um pouco mais distanciados socialmente, nós passamos para falar em lockdown. Em 2 meses. O Hitler demorou 6 anos para começar a matar judeu. O que vai acontecer com mais 6 anos disso aí? Então é isso que eu tenho medo. Nós estamos vivendo uma ditadura e as pessoas não acordaram. Os liberais que estão defendendo essa completa violação de todos os nossos direitos mais basilares, de tudo que o Ocidente construiu em termos de pilares do direito, de devido processo, de direito à defesa, de direito de ir e vir, de habeas corpus, tudo isso está sendo negado. Os nossos celulares estão sendo rastreados. Amigos meus, inclusive o Jurandir Alencar e o Antônio Carlos Bronzeri, foram presos por criticarem as decisões do STF. E as pessoas estão achando que está tudo justificado por causa do coronavírus. Então, como disse um documento do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, nós estamos cometendo a maior das insanidades, nos suicidando com medo de morrer. E um liberal que defende isso não é um liberal. Um liberal que relativiza dessa forma tão gritante os nossos direitos mais básicos está simplesmente admitindo que nós nunca tivemos direito a direitos. Nós somos permissionários. A galinha pode circular pelo galinheiro enquanto isso aumentar a produção de ovos. Fora isso, a galinha não tem direito nenhum. Perfeito, perfeito, Paulo. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. E aí eu já emendo. Uma observação que eu faço, Paulo Cogos, não sei se você vai concordar comigo, eu não sei como é aí no sul, no sudeste do Brasil, mas a visão que eu tenho aqui do Nordeste, um pouco do Norte, de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer do movimento liberal, Paulo Cogos, é que o nosso movimento liberal, eu vou colocar nosso assim, enfim, o movimento liberal como um todo, ele é incipiente no tocante a conhecer os intelectuais da sua própria ideologia. Eu vou esclarecer aqui um ponto e peço que você complete se for o caso. Por exemplo, quantos liberais você acha que conhece, por exemplo, um livro do Adam Smith chamado Teoria dos Sentimentos Morais? Que é um livro onde Adam Smith, o pai do capitalismo, o pai do livre mercado, enfim, ele, antes de falar sobre a riqueza das nações, ele falava justamente sobre moralidade e sobre sentimentos. Você concorda com essa minha visão de que falta aos liberais sentar a bunda na cadeira, ler os clássicos, ler os livros, se informar? Paulo, você concorda com isso, amigo? Eu concordo. Isso aí é um grande ponto que você citou agora, porque muitas pessoas acabam repetindo certos termos para apresentar aí uma cultura de almanaque. Então você fala em Adam Smith, o cara, sim, riqueza das nações, mão invisível, acabou. É tudo que o cara sabe de Mas eles não vão se inteirar, por exemplo, da teoria do capital, da teoria da formação de preços. Então, uma frase que eu acho muito importante do Olavo de Carvalho é que todos os intelectuais de qualquer vertente têm que saber a história das ideias, têm que saber de onde as ideias vieram. Então, se nós não estudarmos o liberalismo, o conservadorismo, o anarcocapitalismo, o socialismo, a social-democracia, e ver quais são as raízes filosóficas de tudo isso, quem são os autores do passado que influenciaram os autores da atualidade, nós vamos nos perder. E aí é uma outra coisa que o Hayek fala muito bem. Nós somos todos escravos das ideias. Às vezes até as nossas próprias. Nós somos escravos dos nossos erros. Mas eu acho muito perigoso nós sermos escravos das ideias dos outros simplesmente porque nós não sabemos de onde ela veio ou para onde ela está indo. Então, como você bem disse, é preciso estudar a fundo os autores em primeira mão para que nós façamos um julgamento a respeito deles e não sejamos manipulados por frases fora de contexto. Perfeito, exatamente. E aí quando você vai reler, por exemplo, eu tive a oportunidade de reler esse livro do Hayek, Paulo, por conta não só apenas dessa nossa conversa, como para uma outra atividade a qual eu estou fazendo, o Hayek comenta sobre como a liberdade ela é perdida aos poucos, aos pedaços, que é aquilo que você estava comentando no início aqui do nosso papo, da nossa conversa. E aí eu não sei você, mas eu tenho a preocupação, por exemplo, eu vou trazer um fato, creio eu que isso aconteceu também em São Paulo, Paulo. Aqui em Aracaju, na minha cidade, que você teve a oportunidade de visitar, tem uma Câmara Municipal dos Vereadores, eles ficaram 1 mês, Paulo Cogos, sem trabalhar, sem nenhum tipo de trabalho parlamentar. O que para um liberal, pelo menos para mim, foi até bom. O problema é que eles ainda continuavam recebendo. Mas o fato é, eles voltaram a trabalhar depois de 1 mês, eu fiz uns vídeos, enfim, convocando os vereadores a voltarem a trabalhar para ver se eles voltavam a alguma coisa importante. Me arrependi de ter feito esse pedido, porque eles voltaram para trabalhar e não voltaram nada ainda relacionado à pandemia do coronavírus. Mas pasme você, meu amigo, nessa quarta-feira, eles só estão realizando sessões, Paulo, uma vez na semana, da quarta-feira, de 9 horas da manhã até as 12 horas,
continuam recebendo R$ 19.000 por mês. E a última votação que eles fizeram, talvez a mais importante, foi ter adiantado o feriado de São João, 24 de junho, para essa segunda-feira agora. Ou seja, nós vamos celebrar um feriado católico cristão nessa segunda-feira agora, Paulo Covas. Você acredita nisso, meu amigo? Eu acredito porque o João Dória aqui, que também é um inimigo da fé, adiantou o Corpus Christi, o dia do corpo de Nosso Senhor Jesus. Então, é um esvaziamento de todo o significado dos feriados, tanto religioso quanto cultural. Para eles, é só uma questão de engenharia social, de manter o povo em casa, eles não se preocupam com a tradição do feriado. Ele se acha Deus, porque ele quer estar acima do calendário litúrgico. Como que uma porcaria de um governador de estado quer passar por cima de tradição da igreja que veio de um papa? Então, realmente, nós estamos vivendo uma ditadura secular, de caudilhetes. E outra, isso vai ser um estrago econômico sem tamanho, porque os donos de indústria, de comércio, precisam planejar a sua logística, eles precisam saber onde o caminhão vai estar em determinada altura para fazer uma otimização da rede logística. Aí vem esses governadores safados, comunistas, colocam um feriado no meio, altera os planos de todo mundo e o empresário fica sem saber o que fazer. Tá um monte de gente consternada, muita gente desmarcou consulta na clínica da minha mãe. Então é o que a Ayn Rand, que eu nem gosto muito dela, mas ela falou muito bem. Pessoas que nada produzem ficam querendo regular a vida de quem produz e só pode dar problema. É justamente isso que eu iria falar se você trazer a Ayn Rand aqui à nossa discussão, porque a maior parte desses políticos que estão decidindo a forma a qual nós, cidadãos, nós indivíduos, devemos viver nossas vidas nesse momento de pandemia, são pessoas que não sofrem as mesmas consequências que nós sofremos, ou como você bem falou, as pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes estão sofrendo, né? Eu recebo, Paulo Cogos, algumas mensagens no meu privado, e assim, eu fico até consternado, mas, enfim, a situação a qual nós estamos passando, de pessoas pedindo a minha ajuda. Ah, eu estou passando fome, eu estou sem condições de comprar uma comida. E assim, eu recebo 3, 4, 5 mensagens desse tipo por dia no meu privado, Paulo Cogos, só para você ver só para confirmar aquilo que você falou no início, né? De como os mais pobres, os mais humildes são os mais afetados nesse momento de pandemia do coronavírus, o que está em consonância com o pensamento liberal, pelo menos o clássico, que é aquele com o qual mais me identifico, meu amigo, que justamente já se preocupava muito mais com os mais pobres, com os mais humildes, com os menos favorecidos. É verdade. E isso vem desde a escolástica. O Santo Tomás de Aquino, Aspicuelta, falavam na necessidade de prover os menos favorecidos. Porque isso faz parte da construção do esteio social. No momento que nós deixamos os menos favorecidos à míngua, por isso que eu não gosto muito da ideia de individualismo puro, de egoísmo crasso, mas no momento em que nós ajudamos os menos favorecidos, nós construímos uma sociedade sólida e inserimos os pobres nessa grande cadeia que é o livre mercado. E o livre mercado é a melhor defesa que nós temos contra a tirania do Estado. O Hayek fala nisso também no Caminho da Servidão. E a propriedade privada, ela dilui o poder de cada proprietário. Mas quando nós deixamos o Estado controlar essa propriedade privada, ele fica com uma ferramenta de poder gigantesca na mão. Então, se houver qualquer tipo de caos, de desarmonia social, seja uma pandemia, seja uma questão humanitária, o pobre se lascando, por exemplo, sempre é uma desculpa para o governo usurpar os nossos direitos à propriedade e acumular poder. Por isso que a caridade, além de toda a questão religiosa, de fazer a caridade por amor a Deus e amor ao próximo, que é a salvação da alma, é o mais importante, ela tem uma função social de preservação da liberdade. Agora, o Estado não deixa o sujeito trabalhar para ganhar dinheiro para fazer caridade. Aí o pobre vai ficar pobre, desempregado, etc. O governo vai tirar a dignidade desse pai de família, que exercia a sua função de sustentar o lar, e falar, não, agora você não é mais um homem, um pai de família, você agora é gado, eu vou te dar a sua ração. Você vai ganhar aqui a ajuda do governo. E assim o governo vai tomando de assalto todas as esferas da vida social, inclusive a esfera da família. Aí ferra tudo. Aí não vai ter limite para essa expansão do governo. E o que os socialistas não estão enxergando é que se houve um impacto aumentado do coronavírus chinês, isso, boa parte da culpa recai no fato de que os sistemas de saúde nas sociedades ocidentais, nas democracias ocidentais, é um sistema de saúde socializado. Então, o que nós estamos vendo é a incapacidade de um sistema de saúde planejado centralmente de lidar com uma crise.
Então, qual seria a solução lógica? Privatiza a saúde. Mas não, deixamos na mão do Estado. E se o Estado controla os meios de saúde, controla o preço dos medicamentos, controla o preço dos insumos, controla o salário dos médicos, o Hayek também falava, quem controla o preço adquire um poder descomunal. Então o Estado adquire o poder de nos deixar à mercê de uma crise. É o que está acontecendo. E ao mesmo tempo se colocou como salvador, né, ou solucionador dessa crise, sendo que foi ele mesmo que causou. Né? Perfeito. Muitas pessoas ficam ovacionando. Essa semana, eu não sei se você acompanha, tem um cara no Twitter chamado Jones Manuel, se não me ou Emmanuel Jones, é um marxista bem famosinho na internet, e eu gosto de acompanhar essas pessoas. Eu confesso a você que é meio que um defeito, meio um pecado. Eu gosto de ver o que, é que essas pessoas estão falando, justamente para montar argumentos em uma oportunidade vindoura. E ele comentou, ele estava elogiando, ele fez uma thread lá no Twitter, elogiando a forma como o governo comunista chinês estava enfrentando o coronavírus. Aí eu fui lá e comentei, você só esqueceu de comentar que foi o próprio governo chinês que criou essa porra desse vírus, caralho. Porra, bicho. No mínimo ele pelo menos devia... Não, essa galera, bicho, eu não sei se você acompanha algumas pessoas de esquerda assim como eu tenho essa dor e sofrimento, sabe? Eu sigo a Maria do Rosário, eu sigo o Jean Willis, essa galera toda gosta de seguir para ver até o mais baixo nível que essas pessoas podem chegar. E aí, fazendo mais uma pergunta, Paulo Cogos, a respeito do governo chinês em si. Essa semana me perguntaram numa live, eu não lembro onde foi, qual seria a postura de um liberal, vamos supor, vamos hipotetizar aqui, tá, Paulo Cogos? Paulo Cogos, eu sei que você não tem esse sonho, eu sei que você não tem esse interesse. Paulo Cogos, presidente do Brasil, e a sua primeira dama, Laurinha, tá? E aí você tem que negociar com a China comunista. O que, é que você faz, meu amigo? Como é que você resolve esse problema com a China? Eu mando a Laurinha fazer assim e a China vai, não, desculpa. Porque assim, Paulo, a impressão que eu tenho, cara... Eu achei que você ia falar que a primeira dama era a deputada Caroline Detone. Verdade. Me passei aqui, me passei. Mas aí, Paulo Cogos, a impressão que eu tenho, meu amigo, é que a China, ela tenta competir no cenário de livre mercado, mas ela não joga as mesmas, ela não faz parte das mesmas regras que os países do Ocidente, por exemplo, ou os países democráticos. Como é que você enxerga, como é que é possível nós enquadrarmos a China para ela respeitar as regras do livre mercado, sendo que ela em si mesma é uma ditadura? Certo. Bom, se eu fosse presidente do Brasil, lembrando sempre que o presidente Jair Bolsonaro, ele foi o primeiro a dar alerta que existia uma crise, uma pandemia acontecendo no mundo. E enquanto ele fez esse alerta, os governadores, como João Dória, caçoaram do Jair Bolsonaro dizendo que era só uma gripinha. O Drauzio Varilla falou que era só uma gripinha. E com isso, ele não só deixou acontecer, eu até deixaria por motivos libertários, mas eles subsidiaram o carnaval. Eles tornaram a coisa muito pior do que seria no livre mercado. Porque se o Bolsonaro tivesse a liberdade de falar, olha, está acontecendo uma crise na China, o governo comunista chinês está escondendo informação, está censurando médico, está censurando e prendendo jornalistas, e o Brasil tem que se Perseguindo e salvaguardar. assassinando, né? Vai assassinar. Perseguindo e assassinando jornalistas e cientistas. Ainda pior, né, meu amigo? E tem cara que elogia isso. É uma palhaçada. Nós estamos num mundo de loucos. E o Bolsonaro, se ele fosse ouvido, se a imprensa não ficasse perseguindo o Bolsonaro por motivos puramente ideológicos, o povo teria ouvido o Bolsonaro e voluntariamente não teriam saído por aí para pegar todo mundo no carnaval. Mas os governadores, que são verdadeiros assassinos, subsidiaram o carnaval, trouxeram um monte de turista contaminado e multiplicaram o caos causado por essa crise. Se eu fosse presidente do Brasil naquela época e tivesse plenos poderes, eu fechava a fronteira com a China. Ó, a fronteira com a China está fechada e vocês conseguem a sua vida normal. Tomando as precauções, é claro, passando um álcool gel, um distanciamento, isso aí tem que fazer. Agora, fechar o comércio, tirar a liberdade das pessoas, eu jamais faria isso. Eu simplesmente fecharia a fronteira. Agora, quanto à China, a China está fazendo isso como parte de um grande plano. Tem um evento chamado Evento 201, que foi uma reunião dos altos burocratas do governo americano, da área da saúde, o Bill Gates, o próprio governo da China, a OMS, aquele terrorista do Tedros Adhanom, e eles se reuniram antes de tudo isso acontecer. E aí eu me pergunto com que intuito eles se reuniram. O fato é que a China está lucrando com a crise. A derrubada das economias ocidentais, a queda nos valores dos papéis das empresas, faz com que o Partido Comunista Chinês, que de fato controla toda a sua economia,
compre recursos estratégicos nos países atacados, por assim dizer. Então, você imagina a China controlando recursos como agricultura, infraestrutura, energia, eles vão ter uma verdadeira arma econômica na mão. E a China, a grande estratégia chinesa é caracterizada por uma guerra ampla, uma guerra irrestrita. Isso é uma teoria de um general americano, um general da Força Aérea, chamado Robert Spalding. Esse general escreveu um livro chamado The Stealth War, A Guerra Furtiva, onde ele relata o plano da China para controlar o mundo inteiro através do controle das cadeias de suprimento e dos recursos estratégicos. Promover o socialismo em escala global para derrubar a economia através de um vírus foi a coisa mais brilhante que eu já vi a China fazer. Mas também é a coisa mais canalha e assustadora também. Então, nós estamos tendo a nossa soberania atacada e estamos nos rendendo à China. Se eu fosse presidente, primeiro que eu não fecharia nada, eu encararia isso como de fato é uma guerra. Mais perigoso do que o corona é o Partido Comunista Chinês. E nós temos que tomar providências em relação à China. Isso não pode ficar impune. O comunismo é como se fosse uma usina nuclear que vazou. O comunismo é como se fosse Chernobyl. Quando vazou a usina de Chernobyl, nós não falamos que isso era problema da Ucrânia. Isso era um problema do mundo, a radiação vazando. E por que vazou Chernobyl? Porque o comunismo não sabe gerir uma porcaria de uma usina nuclear, mentiu para o mundo inteiro, igual a China mentiu em relação ao corona. É só ver aquela série Chernobyl. O fato é que o comunismo é uma ameaça que não pode ser tolerada. O comunismo tem que ser varrido da face da terra. A China não pode existir. Ela é uma ameaça à humanidade, digo, o Partido Comunista Chinês. E eu não estou aqui sendo preconceituoso, xenofóbico com o cidadão chinês, porque o cidadão chinês é a maior vítima do comunismo chinês. Eles precisam ser resgatados. Eles precisam ser ajudados. Então, os países ocidentais têm que tomar providências. A primeira providência seria isolar a cadeia produtiva chinesa. Então, eu defendo muito a liberdade econômica nesse setor, porque se nós conseguirmos a liberdade econômica suficiente para baratear os custos de capital das empresas, talvez elas não precisem depender da cadeia produtiva da China. Elas podem fazer muito. Que é isso que o primeiro-ministro japonês está tentando fazer, né, Paulo? Não sei se você viu, né? Ele disse que ia fazer o possível, ia juntar outros países, convidou a União Europeia e o próprio Donald Trump para trabalhar nisso nos próximos meses, para começar a retirar essa cadeia produtiva da China. Porque, bicho, eu não sei se você... Acho que você deve ter visto isso. Cara, os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, tanto belicamente quanto economicamente falando, não consegue produzir máscaras suficiente para sua própria população. Porra! Bicho, como é que pode isso? Nós não estamos preparados para contingências. E o governo chinês falou isso, o Robert Spalding fala no livro dele, que a China disse para o governo americano, vocês vão precisar de material de saúde e vão comer na nossa mão. É muito assustador. Então, enquanto nós não liberarmos a economia para ter uma cadeia produtiva independente da China, nós temos uma ameaça à segurança nacional. E aí é uma coisa que os liberais precisam entender. Não existe um trade-off, uma dicotomia entre segurança nacional e liberdade econômica. Nós precisamos de liberdade econômica para ter prosperidade material, para ter um plano de contingência em casos em que a segurança nacional esteja ameaçada. Nunca isso foi tão provado quanto agora. Perfeito, perfeito. Paulo, terminei aqui a primeira parte da pauta, vamos caminhar para a segunda, e tem muita gente aqui comentando aqui, deixando comentários aqui, fazendo várias perguntas, tá? Eu até separei algumas aqui, que algumas pessoas mandaram aqui no meu próprio Instagram, 2 ou 3 perguntas que eu acho interessante, que talvez caso você queira responder, mas o segundo, vou deixar isso para o momento final, a segunda pauta que eu coloquei aqui, Paulo, a nossa discussão é, bom, eu e você, nós compartilhamos a mesma fé, que é a fé em Cristo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e eu acredito que você há de concordar comigo que existe, pelo menos por parte de alguns membros do clero, uma certa inércia, né, em não defender a honra de Cristo. Por exemplo, quando o João Dória vai e muda o feriado do Corpus Christi para outra data, eu não sei se algum bispo, se algum padre se manifestou publicamente. Só trazendo o fato daqui de Aracaju, aqui em Aracaju, a diocese daqui da cidade de Aracaju, ela nem esperou o governador se manifestar, ela estava dizendo que as missas presenciais haveriam de ser proibidas, haveriam de ser anuladas, as festas cristãs, as festas do calendário litúrgico aqui da cidade de Aracaju e, consequentemente, do estado de Sergipe foram adiadas, assim, para tempo indeterminado. Queria saber sua humilde opinião, Paulo Cogos, acerca dessa inércia de alguns membros da Santa Igreja Católica. Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo.
Eu estava no grupo de WhatsApp do grupo de jovens da minha igreja, o grupo de jovens Divino Coração, que é um grupo muito bom. Eles promovem eventos excelentes, retiros, palestras. Mas aconteceu uma coisa muito chata ali. Logo no começo da pandemia, eles falaram em obedecer às autoridades de saúde do governo do estado de São Paulo e da OMS. E com isso eles queriam fechar as missas. Eu falei para ele, olha, vocês estão submetendo a igreja nem ao poder de um imperador, vocês estão submetendo a igreja a um bando de tecnocratas do estado de São Paulo. Nós não podemos proibir as missas. Se vocês não quiserem a missa, fique em casa e o bispo vai te liberar do preceito de comparecer presencialmente à missa, como foi feito. Mas vocês não podem limitar as pessoas que querem receber o sacramento. Porque se existem atividades essenciais que estão abertas, supermercados, polícia, transporte, vocês não podem dizer que essas atividades são mais essenciais do que receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo no sacramento eucarístico. Caso vocês afirmem isso, vocês estão negando a sua fé. Eu não estou sendo um fideísta. Pode acontecer uma contaminação na igreja. Nós não negamos a ciência. Mas tem coisa mais essencial do que os sacramentos? Nós não estamos aqui para salvar nossa alma. Então, quando eu disse isso no grupo, sabe o que aconteceu comigo? Falaram que eu estava... Então, mas imagino. Falaram que eu estava enchendo a paciência lá e me expulsaram do grupo. Eu fui expulso por defender a missa num grupo católico, cara. Pode uma coisa dessa? Pode isso, Arnaldo? Aí eu fui falar, falei, padre, graças a Deus nós temos um padre bom que é o padre Alessandro de Bourbon e duas Cecílias. Ele é descendente ele é descendente duas Cecílias que resgatou o Santo Sudário, coisa barra pesada ali. Aí o padre falou que isso era um absurdo, deu uma bronca no grupo e falou, vocês readmitam o seu irmão de fé imediatamente. Bom, né? Mas... E aí você foi adicionado no grupo de novo? Adicionar. Não, mas agora o pessoal está começando a ficar mais a meu favor. Isso era no começo da pandemia. Agora muitos cristãos já acordaram ali. Então, infelizmente, existem membros do clero que são laxos, que esquecem que nós só devemos obediência às justas leis, que em Romanos 13, que fala em obedecer às autoridades, são as autoridades que vêm de Deus. Se elas legislam contra Deus, nós não temos o menor dever de obedecer, muito pelo contrário. A fé vem primeiro. God's first. Quando Henrique VIII se separou da igreja e exigiu obediência do Thomas Moros, que era o conselheiro jurídico dele, ele disse, olha, eu não sou nenhum rebeldezinho aqui, mas Deus primeiro. E foi executado. Agora, durante todas as pandemias, durante a peste negra, são atos louváveis os padres que ministravam sacramentos aos doentes, arriscando a sua vida. Então é um absurdo um padre defender se trancar em casa. Isso é uma tibieza da fé. Cuidado. Eu tendo a concordar. Não, sim, eu tendo a concordar com você, Paulo. Eu estava conversando isso com minha esposa, que você teve a oportunidade de conhecer, que ela é muito mais conhecedora desse espectro cristão do que eu. Ela estuda muito mais. Aliás, é de fato uma pessoa que... Não, parabéns por ter escolhido uma esposa tão devota, tão bonita, tão amorosa como você. Assim, a mulher tem que amar o marido como a igreja ama Cristo, concorda? Exatamente. Aí... Não, eu agradeço todo dia. Tenho certeza disso. E aí, Paulo Cogos, eu estava conversando com ela e a gente tava... Mando sim, ela está aqui do meu lado, inclusive. Eu mando sim. E aí, Paulo, a gente estava conversando sobre isso, e eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso que, passado esse momento de pandemia, a Igreja Católica, especialmente, porque assim, eu vou ser sincero a você, tem algumas igrejas evangélicas e protestantes aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, enfim, que continuam abrindo, que continuam desafiando o Estado. Tá? A católica, muito pouco, pelo menos que eu saiba até agora, nenhuma. Mas meu questionamento, e aí que eu gostaria de ouvir a sua opinião, Paulo Cogos, é que eu penso que, não sei se você chegou a ver, eu não sei porquê, aqui às vezes em casa sem querer, entra na Canção Nova, e aí eu estava ouvindo um dos padres, não lembro o nome do padre agora, mas enfim, ele estava falando na Canção Nova que esse momento de pandemia vai ressignificar as missas, vai ressignificar a igreja, e eu conversando com minha esposa sobre isso, eu comentei com ela, que se a Igreja Católica não tomar um posicionamento firme e forte, a defender, como você mesmo falou, God's first, Deus em primeiro lugar, não sei se você concorda comigo, Paulo, mas eu penso que o êxodo das pessoas que sairão, que partirão da Igreja Católica, tenderá a aumentar cada vez mais. Não sei se você concorda comigo, o que você acha dessa minha humilde opinião? Eu acho que você está certo, mas não necessariamente certo. Porque tudo vai depender da maneira como nós nos
Opa, opa, Alô? deu uma caidinha aí, viu, Paulo? Leonardo, acho que deu uma travada aí, né? É, deu uma travada pesada aqui, meu Não, amigo. não tô... enquanto vocês não destruírem a Anatel com lança-chamas, não vai acontecer esse tipo de coisa. Mas o que eu estava Bom, dizendo é que o professor tá. Leonardo, ele tem razão no pessimismo dele, porque se a igreja mantiver essa postura de que os sacramentos e a missa não são essenciais, ou que, como muito bem disse o cardeal Sará, que a missa é só um showzinho que você pode ver online e não uma Pois é, participação da justamente. Assembleia no sacrifício incruento de Cristo, as pessoas vão perder a fé. Você tem toda a razão. Mas eu acho que Santo Agostinho muito bem disse, Deus não permite um mal se não for para extrair um bem maior. Se nós percebemos, eu até comentei com meu padre, às vezes eu ia lá, comungava, sem muita piedade, e agora eu estou com tanta saudade do sacramento da Eucaristia que, sem ele, eu percebi que aquilo não é um pão, aquilo é o corpo de Cristo. Então eu percebi o quão nada, o quão lixo eu sou sem Jesus Cristo, sem o sacramento. Se a igreja souber transmitir para os fiéis a importância do sacramento da Eucaristia, nós podemos trazer mais fiéis, não menos. Nós podemos sair melhor dessa crise. É preciso aproveitar as oportunidades para o bem. Então, se as pessoas perceberem que o quanto elas precisam do sacramento da Eucaristia, do qual elas ficaram sem, elas vão enxergar que não é um pãozinho, é o corpo de Cristo. Para mim, a Eucaristia é o centro. E nós só podemos ter essa fé na Eucaristia através da devoção à nossa Santa Mãe, a Mãe de Deus. Por isso que é muito importante nessa crise, quando nós estamos indo a menos missas, não obtendo sacramentos de forma devida, rezar o terço. Vamos nos aproximar da Mãe de Deus, que talvez esse seja o caminho. Tudo vai depender do quanto nós obedecemos à lei de Deus. E Perfeito, agora, Paulo. eu não diria que... Eu acho que tem muitos membros do clero que estão fazendo um excelente serviço. Pô, Anatel do demônio. Anatel demoníaca, cara. Você começa a falar em Maria, em Eucaristia, eles travam. Eles travam a internet, exatamente, meu amigo. Tudo possuído pelo cão ali. Conclua, conclua. Mas, Você falou sobre a coragem de alguns membros do clero. sim, eu tenho ido em missas que estão fazendo as portas fechadas e eu me sinto um cristão no tempo das perseguições de Nero, indo celebrar missa em catacumba. É claro que não posso falar o nome da igreja, né? Perfeito, Mas nem precisa. esses padres são corajosos. O cardeal Sará, o Monsenhor Viganó, o padre... Como é que era o nome dele? José Eduardo, padre José Eduardo, estão fazendo lives excelentes. O Centro Dom Bosco, o Plínio Corrêa de Oliveira, estão publicando excelentes artigos. Então, existe uma igreja. Cristo não nos abandonou. Nós abandonamos Cristo. Perfeito, perfeito. E aí, só para comentar, e aqui fica uma recomendação de leitura, para quem não teve a oportunidade, eu creio que o Paulo Cogos conhece esse momento que ocorreu ali no México, no século passado, a respeito da Cristiada, né, que foram quando o governo comunista lá de Plutarco Calles governo maçom, desculpa, tentou proibir os sacramentos cristãos e tudo mais, e algumas pessoas, justamente os leigos, foram esses os primeiros a se rebelarem contra o governo maçônico, pegarem armas e defender a Santa Sé da Igreja Católica, né, Cogos? Talvez falte aos liberais coragem para desafiar a ditadura e talvez falte a alguns católicos também coragem para desafiar a mesma ditadura. Olha, muito bem lembrado das guerras cristeiras e lembremos a memória do beato José Sánchez del Rio, um menino de 14 anos que foi lutar, que foi torturado pelas tropas federais, inimigas da fé, e mesmo sob tortura, e mesmo sendo executado, ele não abandonou a igreja e as suas últimas palavras foram: Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! É Cristo, não é o Dória, não é o Witzel, não é o MS, é Cristo. E não era o Plutarco Elia Carles, né? Exatamente. Pronto, Paulo. 2 pautas terminadas. Vamos agora para a última e talvez a mais polêmica de todas. Meu amigo, falta pouco menos de 20 minutos para completar aqui 1 hora. E eu pretendo, pelo menos, que nós terminemos antes da internet ou da conexão da live cair e ter que voltar. Paulo, você teve a oportunidade de assistir o discurso de Bolsonaro, ou pelo menos alguma parte, e o que você achou da parte que você teve a oportunidade de assistir, meu amigo?
Eu assisti no tocante a essa questão do discurso, toda a reunião ministerial ali, a entrevista dele aí, ok? Eu achei espetacular, eu me senti acalentado por Deus quando esse vídeo foi disponibilizado. Foi maravilhoso. Eu apresento um programa semanal que se chama Sim, Ragnarok conheço, Freak. claro. Conhece? Já Freak. já assisti o de ontem, já assisti já. Você viu quem Toda ganhou o semana eu prêmio assisto. Valhalla? Vi, né? Vi, claro que vi. Foi o Jair Messias Bolsonaro. Vi. Tá ok? Forte abraço aí. Não, foi maravilhoso um presidente falar o que devia ser feito, porque, no final das contas, como dizia Maquiavel, não que eu goste dele, mas não existe certo e errado, quem tem razão e tem razão, e sim quem tem armas e quem não tem armas. Claro que existe o certo e errado, nós cristãos sabemos, mas no exercício dos poderes temporais, nós temos que ter as armas para defender a verdade e a justiça. Então, o povo é sempre a parte vulnerável de toda a ideologia política, de todo projeto de poder. A única defesa são as armas. E a fé católica, que nos diz qual é a verdade. Agora, sem as armas, nós não temos voz, porque a nossa voz não vale nada, a justiça não vale nada, o direito não vale nada diante dos ímpios, diante das pessoas más. Não adianta usar a lógica, a razão, a ética, para quem só tem um projeto de poder e ignora tudo isso. Se o sujeito vilipendia a própria alma, ofende a Deus, o que esses caras vão fazer com a tua razão, com a sua argumentação? Vão rir. Mas eles não vão rir quando eles estiverem sob a mira dos fuzis. Então o Bolsonaro foi no cerne da questão, armar o povo. E para um presidente dizer isso, na atual conjuntura politicamente correta, requer extrema coragem. Nós vemos que o Bolsonaro estava tentando armar o povo e esses vermes comunistas, como o Sérgio Moro, estavam impedindo. Ainda bem que o Sérgio Moro vazou. Eu avisei que esse sujeito não prestava desde o começo. Então nós temos que tirar todos esses canalhas socialistas que estavam impedindo o povo de se armar. Porque o Bolsonaro não vai ser presidente para sempre. Uma hora ele vai sair. Nós temos que estar preparados para a hora que entrar um socialista. E a hora que entrar um socialista, a nossa defesa são as armas. O povo venezuelano está comendo o pão que o diabo amassou. Apesar de que aquele outro canalha estúpido do Felipe Neto ficou falando que era melhor o Brasil ser a Venezuela. Esse imbecil não sabe o que está falando. E ele tomou um sacode muito bem tomado de um cidadão venezuelano que disse o quanto o povo está passando fome e sofrendo na mão do comunismo, do qual talvez o Bolsonaro tenha nos salvado. Porque você imagina o Haddad na presidência, nessa crise toda, o que o Haddad não ia fazer. É assim que eu leio essa situação. Perfeito. Quando você falou da questão da Venezuela e desse novo comentarista político que surgiu aí da noite pro dia, o Felipe Neto, eu me lembro, Paulo, meu amigo, que um tempo atrás, acho que 1 ano e meio atrás mais ou menos, Aracaju, no caso Sergipe, recebeu muitos venezuelanos e eu fui numa das paróquias que estava auxiliando esses venezuelanos e consegui um contato de um deles lá, me apresentei, enfim, e consegui convidá-lo para ir para a Universidade Federal de Sergipe, aqui, Paulo Cogos, para participar do Liberdade em Pauta, que é aquele evento que eu organizo periodicamente aqui na Universidade Federal de Sergipe. Ele teve a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da Venezuela, meu amigo. E assim, a parte mais chocante, assim, confesso que até hoje, quando eu relembro, dá um certo nó no estômago e no coração, e no fígado, por que não? Quando ele comentou, Paulo Cogos, da questão de alguns vizinhos, algumas pessoas que estavam próximas a ele, chegaram ao ponto de assassinar gatos e cachorros para sacrificar, para matar, para de fato ter alguma coisa para comer. Então, quando eu vejo um sujeito como o Felipe Neto querendo que o Brasil vire uma Venezuela, cara, a vontade de dar, no mínimo, um cascudo nele. É o mínimo que ele merecia. Mas é o que o Rui Barbosa falava, de tanto ver triunfar as nulidades, fico com vergonha de ser honesto. Só que o Rui Barbosa ainda estava num tempo melhor, porque na época dele triunfava as nulidades. Agora triunfa a merda mesmo. O Felipe Neto é merda. Inclusive, eu queria recomendar aos pais, todo mundo que pretende ter filhos, não deixem o seu filho assistir o Felipe Neto. Ele é tóxico para a mente dos seus filhos. Ele ensina sem vergonhice, perversões. O melhor que vocês podem fazer com seus filhos é educá-los no catecismo de São Pio X. Perfeito. Bom, meu amigo, vamos caminhando aqui para os 10 minutos finais. E se você me permite, eu recebi algumas perguntas aqui no meu privado e queria fazê-las em direção à sua humilde pessoa. A pergunta que eu mais recebo, cara, e espero que você possa iluminar aqui as veredas das pessoas que nos assistem aqui nessa live do sábado à noite. É possível ser liberal e católico ao mesmo tempo?
E como Uma coisa. conciliar essas duas ideologias, ideologias não, né? A fé cristã, a fé católica, com a ideologia liberal. Confesso que eu tenho lido cada vez mais para tentar encontrar e talvez você possa iluminar as veredas das pessoas que nos assistem nessa noite de sábado. Só para fazer um trocadilho, Saturday Night Live. Saturday Night Live. Olha, a rigor, quando nós temos que fazer uma diferença entre liberalismo e libertarianismo. E o liberalismo é condenado como heresia pela Igreja Católica. Então, eu diria que ser liberal, no sentido clássico da palavra, o liberalismo clássico, não é compatível com a Igreja Católica. Aliás, nenhuma ideologia é. Dificilmente um ismo poderia ser compatível com a fé católica. Então, muitos papas já condenaram o liberalismo pela raiz materialista desse pensamento, pela raiz Existem revolucionária desse encíclicas pensamento. papais condenando o liberalismo, né, inclusive. E essas encíclicas têm razão, porque o liberalismo é muito fundado na ideia do individualismo, ignora o bem comum, que em última instância ignoraria a comunhão dos santos. Então, eu diria que não. Agora, o pessoal me pergunta como é que eu consigo ser um anarcocapitalista e católico. Mas eu diria que o anarcocapitalismo, pelo menos a vertente que eu defendo, não é uma ideologia e ele não tem raízes revolucionárias liberais. Ele tem raízes conservadoras, tomistas, aristotélicas. Mas nós não podemos ignorar a ciência econômica, porque esses mesmos grandes santos da escolástica tardia, principalmente, mostraram a importância da propriedade privada, dos preços de mercado e da fragmentação do poder político. Justamente porque nós temos que ter um fator unificador a quem obedecer, que é a Igreja Católica. E durante toda a história medieval, a Idade Média foi a história dos poderes temporais, dos reis, dos príncipes, tentando tirar a autoridade da Igreja. A única forma de evitar que esse tipo de coisa aconteça é fazendo com que os bens econômicos, como a segurança e a defesa, que muita gente atribui como sendo um apanágio do monopólio estatal, seja produzido num livre mercado pelas famílias, porque o livre mercado é a esfera de poder das famílias. E a sociedade tem que ser construída em cima da família. É a única forma da família não ter que se submeter ao Estado. Isso que dizia Chesterton. Agora, muitos católicos fazem uma leitura dessas encíclicas papais ou do próprio Chesterton totalmente desprovida de conhecimento econômico. Existem leis econômicas que não podem ser ignoradas. Por exemplo, a Igreja Católica vai dizer que um médico precisa ter caridade cristã com o paciente. É isso que a Igreja fala. O que significa isso na prática? Significa dar um remédio correto, fazer um procedimento cirúrgico quando precisa e não fazer quando não precisa. Quem sabe isso não é a Igreja Católica. Quem sabe isso é o médico. Então, a Igreja Católica sabe que eu devo me preocupar com o próximo, ser subsidiário e caritativo com o pobre, evitar injustiças sociais. Agora, como fazer isso? Quem sabe isso não é o teólogo, quem sabe isso é o economista. E nós estudamos a Escola Austríaca de Economia, que é irrefutável, e nós sabemos como a propriedade privada e o sistema de preços melhor prover todos os bens na economia, inclusive a segurança e a defesa. E existem muitos livros que tratam disso. Eu preciso arrumar minha biblioteca, deve estar em algum lugar. Essa aqui é a parte de economia. Tudo isso aqui é economia, tem uma bagunça lá para trás. Aí no meio deve estar um livro chamado The Market and the Church, ou The Church and the Market, do Tom Woods. E o Tom Woods Eu tenho esse livro aqui. Muito católico e é um anarcocapitalista. Então ele mostra como que a defesa de uma sociedade privada, onde as pessoas tenham a liberdade de tomar as suas decisões e de cultivar as suas virtudes, vai gerar os melhores resultados e também a responsabilidade que nos santifica. Agora, é claro, eu não sou um anarcocapitalista ideológico. Tanto é que eu apoiei o Bolsonaro agora. Por quê? Porque eu gosto do Bolsonaro? Não. Mas porque eu não quero ser regido pela China comunista ateia. Concorda? Sim. Então, existem situações onde o mercado ainda não está adaptado, até por culpa do governo, onde nós temos que defender um ato bom, porque o bem está acima da liberdade. Isso é Platão. Então, se vier um terrorista jogar um avião em cima de uma cidade cheia de civis inocentes, eu vou chamar a Força Aérea Estatal para mandar um caça e matar o terrorista. Ah, mas a Força Aérea Estatal, vai falar o libertino. Fuck that. O ato bom é bom em si. Então, eu não sou um anarcocapitalista ideológico. Mas, como economista, eu digo que a ideia de criar uma sociedade baseada em relações de mercado é a melhor defesa que nós temos contra a libido dominante. Perfeito, perfeito, meu amigo.
Cara, a gente vai caminhando aqui para o final e mais uma pergunta que eu faço. Separei aqui algumas, mas claro que não dá tempo para ler todas. Mas a próxima pergunta que eu queria compartilhar, meu amigo, com você, de algumas pessoas que mandaram uma pergunta no meu privado, é: Paulo Cogos, meu amigo, como é que você veria uma sociedade ANCAP instaurada em nosso país? Eu acho que seria Você vê essa maravilhoso. possibilidade? Olha, já quase existiu isso. Naquele livro do historiador Jorge Caldeira, ele fala de como que os pequenos municípios, na época colonial, eles viviam de forma protegida das regulações da coroa portuguesa e conseguiam manter uma rede comercial que pegava todo o território brasileiro de uma forma quase que totalmente desregulada, e era isso que sustentava a economia colonial. Eu vejo o Ancapistão brasileiro como a ideia de uma América lusófona, como se fosse uma Europa, toda fragmentada em pequenos territórios, cultivando uma cultura local rica, porque se nós vermos as regiões do Brasil, se nós virmos as regiões do Brasil, nós vamos ver que cada localidade tem uma riqueza cultural caleidoscópica. Cada cidade brasileira é uma pérola. A cultura gaúcha, a cultura de Sergipe, a cultura dos bandeirantes paulistas. E isso está se perdendo, está sendo homogeneizado pela centralização política, que controla, em última instância, as relações econômicas. Então, eu vejo uma América lusófona renascendo como uma rede de interações sociais, econômicas e culturais das várias regiões do Brasil. Nós não ímos perder uma brasilidade, nós ímos ganhar uma brasilidade. Assim como a ideia de Europa se consolidou com os pequenos reinos fragmentados da Europa medieval, nunca a União Europeia. Mais ou menos isso. Perfeito. Ótimo, ótima resposta, cara. Acho que você certamente conseguiu abarcar aí justamente a dúvida de algumas pessoas que me acompanham aqui na minha rede privada e certamente você pode iluminar um pouco do conhecimento dessas pessoas. Meu amigo, eu vou caminhando para um final, assim, só tenho a agradecer imensamente você ter topado participar dessa nossa conversa, como você mesmo disse, Saturday Night Live, né? Agradeci muito você ter disponibilizado o seu tempo e, claro, mais uma vez aqui, eu inclusive, Paulo, se você me permite aqui, para caminharmos para o final, eu criei um curso sobre liberalismo e tem alguns alunos lá e tal. E aí eu fui compartilhar nesse grupo desse curso que eu tive a oportunidade de criar, um curso online, sabe, sobre liberalismo, Paulo, que eu iria ministrar presencialmente aqui na Universidade Federal de Sergipe, mas por conta da pandemia eu decidi transformar esse curso online. E aí quando eu disse, gente, vai ter uma live sábado aqui com o Paulo Cogo, nós vamos conversar sobre, de certa forma, o caminho da servidão que está lá no nosso curso lá de liberalismo, e fica o convite aqui para vocês, cara. Teve uns indivíduos lá que começaram a proferir impropérios contra a sua pessoa e eu bati no chão assim o tatu e falei, cara, galera, vamos exercitar aqui John Stuart Mill, vamos ouvir o que o Paulo Cogos tem a falar e tenho certeza que vocês não conhecem a boníssima pessoa a qual o Paulo Cogos é, vocês conhecem apenas o que vocês veem na internet, que é meio que esse é um problema da maior parte das pessoas, né, Paulo Cogos? Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Não podia concordar mais e agradeço você ter me defendido ali. Não, eu faria isso de graça, né? Você me pagando, eu faço de novo, quantas vezes você quiser. Meu amigo, é isso, cara. Eu vou agradecendo a você a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando aqui. Desejo a você, você sabe muito bem o quão eu lhe quero bem como amigo, sei que eu posso falar dessa forma com vossa humilde pessoa. E certamente você voltará, retornará mais algumas vezes aqui para a Sergipe, para nós sairmos juntos e curtirmos a night. Vamos sim, antes de sermos liberais ou anarcocapitalistas, nós somos amigos e irmãos em Cristo. Então, eu sei pela oportunidade Certamente. de reencontrar vocês e a sua esposa e curtir aí essa bela cidade de Aracaju. Tchau, tchau, amigo. Cuide-se. Que Deus lhe abençoe enormemente. Você e toda a Amém. sua família. Todos nós. É só uma dúvida técnica. Vai ficar salvo aqui por 24 horas, é isso? Fica salvo, exatamente, amigo. Por 24 horas. 24 horas, é. Ou a gente pode colocar no IGTV. Eu vou procurar uma forma, Paulo, de baixar essa live. E a gente pode disponibilizar no YouTube. Se você quiser, é Perfeito. claro. À vontade, só contra a Pronto. propriedade intelectual mesmo. Pronto, perfeito. Então eu mando para você e a gente divulga isso aí na internet. Que Deus te abençoe. Abraços, cuide-se. Tchau, tchau.